Olá, vamos começar então a aula 2. Vamos falar sobre os princípios da excelência e modelos de gestão para a excelência. Eu sou Adriana Araújo, administradora, consultora e professora, e essa é uma aula da FASEC. A transformação dos empregados de uma empresa da linha de frente. Transformar esse pessoal de profissionais de tarefa a profissionais de processo implica em ajudar todos esses empregados a entender os novos desafios, a economia, a estratégia da empresa. As nossas empresas atualmente estão vivendo o desafio de redefinir os seus mecanismos de funcionamento. Tudo isso sem necessariamente incorrer em situações traumáticas. O que nós falamos na introdução dessa aula foi sobre a questão do processo de mudança, da reengenharia. Então é preciso antes descongelar, desfazer os antigos paradigmas para se criar uma nova cultura. Tá? Então, tudo isso sem situações traumáticas, mas viabilizar toda uma nova ética de trabalho, vencendo as barreiras da desconfiança e da perda da lealdade. É preciso saber como funciona esse novo modelo. Então, essas empresas elas estão tendo que redefinir seu negócio e se reconstruir por meio da reengenharia. E tudo isso sem interromper a sua jornada em direção ao sucesso. A empresa não pode parar, ela precisa se transformar, ela precisa mudar. Todos esses grandes desafios dependem essencialmente da capacitação e do envolvimento do seu pessoal. É indispensável reequipar a empresa com novas ferramentas para que ela possa lidar com essas situações e com essas pessoas que passam de colaboradores ou de empregados de tarefas a profissionais de processo. Nesse momento, conhecer o caminho não é suficiente, é necessário ir por ele com determinação, aderindo a essas mudanças. A mudança começa na mentalidade dos gestores, mudando a mentalidade dos funcionários, dos colaboradores, para só então, a partir dessa absorção, poder incorporar esse novo sistema. A gestão por processos é estar de olho no processo, em como as coisas funcionam e aderir a essas mudanças por meio da tecnologia e da inovação. E é isso que nós vamos ver agora. Já não trata-se apenas de administrar, não é só chegar e administrar e gerir. Trata-se de muito mais, de trazer a excelência, de elevar as empresas, esse nível de administrar a um grau acima da percepção dos consumidores e da própria organização em si. O processo de transformar um negócio em uma referência é um desafio muito grande. E é um desafio para esses gestores que buscam se destacar no mercado. Eles não querem esse destaque simplesmente, mas eles querem se sobressair num cenário de alta competitividade. A gente pode comparar esse novo cenário a uma arena, essa arena onde duela-se pela atenção, pela valorização e pela fidelidade dos clientes. Uma lealdade que, vindo dos clientes, faz com que eles optem sempre em primeiro lugar por determinado produto ou serviço em função daquele valor agregado da marca. A Fundação Nacional da Qualidade, FNQ, que é uma entidade não recém-adquirida, mas que já tem um trabalho em busca da qualidade, com o objetivo de auxiliar aquelas empresas, aqueles gestores que buscam ampliar e atualizar os seus conhecimentos nessa nova área de gestão organizacional, criou um documento, um modelo chamado MEG, Modelo de Excelência de Gestão. Esse modelo é como um movimento, ao mesmo tempo é como um manual de práticas que é periodicamente revisado para que seja aperfeiçoado, retratando sempre o estado atual. E a busca desse manual, desse modelo, é o estado da arte da gestão para a excelência. E esse novo modelo MEC, na sua 21ª edição, que é o último que nós temos, é o mais recente, ele visa incorporar as mais recentes e emergentes questões relacionadas à gestão. Ele começa a trazer esses modelos, tudo isso, todas essas modificações que surgiram a partir desses novos tempos. Nós esperamos que esse modelo traga, então, uma visão nova, um novo respiro, um novo ar para essa forma de administrar.
O MEG ele é um modelo de referência, um modelo a ser seguido. Ele serve de parâmetro. Não é que eu vou utilizar o MEG à risca, a minha empresa vai ser o manual, mas ele é um modelo, ele é uma inspiração, ele é ponto de partida. Ele é um modelo que vai ajudar as organizações a alcançarem um patamar de excelência. Só que para a gente possa começar a compreender o que é a excelência em si, quando nós falamos inicialmente em excelência, nós lembramos do grau de conformidade. A conformidade dos nossos produtos, dos nossos bens e serviços com o estabelecimento das normas competentes. Falamos em normas da ISO, falamos em ABNT, todos esses que são normatizadores, reguladores de um processo de excelência, mas não é só isso. Para que nós possamos entender esse processo de gestão por excelência, nós precisamos entender inicialmente alguns conceitos. Só que antes disso, vamos entender exatamente o que é excelência. A gente pode dizer que é compreender que a organização ela é um organismo vivo, ela é um sistema integrante em constante movimento. Eu diria mais, ela é um ecossistema complexo que interage com o cenário e com o ambiente em que ela está inserida. Ou seja, a partir das mudanças ocorridas no cenário micro e no cenário macro, ela começa a se moldar e se modificar. Portanto, o que é excelência hoje, amanhã pode precisar de um complemento. Podemos dizer também que a excelência é gerar valor para todos os integrantes dessa cadeia de valor, de uma cadeia de suprimentos que vai desde o colaborador inicial, que vai desde o fornecedor, a concepção da matéria-prima inicial, até o consumidor final e todo o ambiente que está inserido em volta. Ter qualidade também é sinônimo de excelência, mas é ter qualidade na interação com esse ecossistema. É a velocidade do aprendizado, é esse aprendizado constante de melhoria contínua, é a capacidade de adaptação diante desses novos cenários que são imprevistos e incontroláveis. Nós temos alguns cenários que nós já podemos prever, mas a maioria deles é imprevisto e incontrolável. Por isso que esse grau de excelência precisa estar dessa forma preparado para se modificar e se adaptar com as mudanças dos tempos. Tá? O modelo de excelência de gestão, vamos chamar de MEG, ele apresenta 8 princípios, ou podemos dizer 8 fundamentos para a gestão da excelência. Uma empresa que quer inserir a gestão por excelência, ela insere esses 8 modelos, e esses 8 modelos, esses 8 princípios do modelo ou fundamentos se desdobram em temas que vão ser estudados, inseridos e incorporados, ou seja, concretizado nesse processo de reengenharia da empresa. Os novos fundamentos vêm junto com um diagrama semelhante àquele apresentado por Demme no seu processo de gestão da qualidade, que começa a substituir os antigos critérios de excelência, tornando um novo caminho para a sua internalização. Como eu falei, para que a gente possa entender o MEG, esse modelo de excelência de gestão, vamos primeiro entender alguns conceitos que servem como base ou princípio de definição para podermos partir para a implementação do MEG. Primeiro vamos entender modelo. Primeiro conceito é o conceito de modelo. O que é um modelo? Posso dizer que o modelo é um protótipo, é um exemplo, algo que se pretende reproduzir ou imitar. E esse modelo tende a favorecer o entendimento da dinâmica das interações entre os elementos e um sistema. Estamos falando de sistema de qualidade e sistema de excelência. Mas o que é um sistema em si? Eu costumo dizer que o sistema é um conjunto de partes interdependentes e interligadas. Uma depende da outra e uma favorece a construção da outra, de modo em que se uma não funciona, vai respingar no funcionamento da outra. Posso dizer que é um conjunto de elementos interrelacionados com propriedades emergentes e representado nesse contexto de um paradigma, nessa representação de um padrão a ser seguido, que a gente quer quebrar, desconstruir e reconstruir a partir dessa nova realidade. O terceiro conceito é o conceito de excelência em si ou de foco na gestão.
Mas o que isso pretende dizer quando nós queremos inserir o modelo de excelência de gestão? É o alcance dos resultados. Mas esses resultados, eles precisam estar harmonizados para todas as partes interessadas, para toda uma holding. Como eu disse, não é uma parte só em si, não é só a empresa, é desde os fornecedores, a empresa em si, os colaboradores, o cenário que está inserida, todos os parceiros e todos os seus clientes e consumidores, criando assim valor sustentável, de uma forma proativa e com uma constância de propósito. Ou seja, quando se insere a excelência na empresa, é preciso ter um propósito. Qual é o objetivo final? Que fundamentação ou que valores ele vai trazer e que transformação para a instituição em si e para os seus usuários? Então, esse foco na gestão é poder gerenciar a organização por meio desses sistemas, por meio de processos, que é o que nós estudamos aqui, e fatos que estão interrelacionados. Dessa forma, se busca maximizar a contribuição dos seus colaboradores, aqueles que deixam de ser empregados de tarefas e passam a ser profissionais da transformação, profissionais de processo, e eles começam a promover novos patamares de conhecimento a partir de melhorias contínuas e de inovações. O quarto elemento, o quarto conceito que se precisa introduzir nesse modelo de gestão é o modelo de referência à gestão. São modelos padronizados e genéricos, mas que desempenham um papel inicial de referência. Eles não vão ser reproduzidos, eles vão ser tomados como inspiração e esses tomadores de decisão vão utilizar essas novas práticas nas operações e nos processos organizacionais, nessa nova forma de agir, de criar os produtos, de apresentar aos colaboradores. Essa nova maneira de administrar com esse modelo de excelência de gestão deve ser considerado apenas como parâmetro inicial. A principal característica dele é ser um modelo integrador, tá? O diagrama que começa, o primeiro desenho de apresentação do MEG é um diagrama formado por um modelo semelhante a um tangram, aquele antigo quebra-cabeça chinês que é formado por peças geométricas diferenciadas que a princípio não fazem sentido, mas quando começam a se encaixar, eles dão um propósito, um direcionamento. E esse tangram do MEG, ele reúne 8 fundamentos da gestão para a excelência. E ele é baseado naquele modelo inicial do Dame. O Dame era aquele americano que fez sucesso no Japão com seus princípios da qualidade e o seu modelo também chamado ciclo PDCL. Um ciclo que inicialmente foi idealizado por Shillhart e depois ele foi adaptado e melhorado e ganhou o mundo como princípio de excelência, que é o modelo PDCL, que é o Plan, Do, Check, Learn, que é de Action, ele passa para Learn, que podem ser associados a cada fundamento, que é o planejamento, a execução, a conferência e o aprendizado contínuo para a mudança. Por isso que o Plan, Do, Check, Action passa a ser Plan, Do, Check e Learn, porque a gente transforma essa ação em aprendizado contínuo. Os fundamentos da gestão para a excelência, eles são um conjunto de valores e princípios que revelam os padrões culturais internalizados nas organizações de classe mundial. Tá? E ele começa a caracterizar essa organização trazendo uma melhoria contínua, colocando ela entre as melhores do mundo na gestão organizacional. Sem mais delongas, vamos aprender esses 8 princípios da excelência ou fundamentos apresentados pela Fundação Nacional da Qualidade. Estamos preparados? Vamos lá. Primeiro é o pensamento sistêmico. É pensar como um todo, é pensar que a coisa não é uma parte em si isolada, mas ela é um conjunto, ele faz parte de um conjunto maior. E aí essa apresentação tem uma compreensão e um tratamento das relações de interdependência e seus efeitos entre os diversos componentes da organização. E ele traz como tema o alinhamento, a tomada de decisão, tá? A harmonização entre a equipe, entre os colaboradores, que tudo precisa passar pelo contexto.
O segundo princípio ou fundamento é o compromisso com as partes interessadas. O compromisso ele não é exclusivamente com a empresa, mas ele traz muito mais. É um estabelecimento de pactos com todas as partes interessadas e suas interrelações. E essas relações que têm a ver com as estratégias, ou seja, o caminho escolhido e a forma como se faz isso, que é os processos. Tudo numa perspectiva de curto e de longo prazo. É isso que nós temos para apresentar. E nós trazemos, então, tá, os temas desse compromisso com as partes interessadas, que são requisitos das partes interessadas, ou seja, o que elas buscam? O cliente em si, temos que pensar no consumidor, nós temos que pensar na parte mais interessada, o relacionamento com as partes, o fornecedor e a força de trabalho. Então a gente pensa em toda uma categoria, em todo uma holding, em todo um grupo de aprendizado. E falando em aprendizado, a gente chega no terceiro princípio, que é o aprendizado organizacional ou inovação, tá? O que é isso? Toda a empresa precisa estar envolvida nesse novo processo. E estando envolvida essa empresa nesse novo processo, o que ela traz consigo? Ela traz um novo aprendizado nesse processo de organização. É uma busca do alcance de novos patamares. Ela busca uma competência para a organização a partir da força de trabalho. Como é que se faz isso? Por meio da percepção, da reflexão, da avaliação, há um compartilhamento do conhecimento entre todos os integrantes da empresa, desde o nível mais alto até o nível de chão de fábrica, aquele de interrelacionamento. Tudo isso a fim de promover um ambiente favorável à criatividade, à experimentação, à implementação dessas novas ideias que, por si, vão ser capazes de gerar esses novos ganhos sustentáveis a todas as partes interessadas. E quando falamos de partes interessadas, falamos em fornecedores, em parceiros, em clientes, a todos aqueles que estão envolvidos. E esse terceiro princípio traz como tema o aperfeiçoamento. Por isso que o tema é aprendizado constante. É esse aperfeiçoamento. É o conhecimento que vai ser integrado a essa nova gestão, a inovação e com as competências essenciais. E aí a gente chega no quarto princípio, que é a adaptabilidade. Tá? A gente aprende muito na administração a questão da resiliência. E é isso mesmo, é a adaptabilidade. Nada é um modelo engessado que não possa ser mudado. Ele precisa ir se moldando com o tempo, com as inovações. Precisa haver uma flexibilidade, essa capacidade de mudança no contexto, uma mudança em tempo hábil frente às novas demandas que vão surgindo e essa alteração no cenário. E a gente traz como tema a capacidade de mudar, a flexibilidade, a resiliência, que é essa capacidade de se adaptar ao novo momento. E para isso é necessário o quinto princípio, ou quinto fundamento, que é a liderança transformadora. É preciso que haja líderes em cada grupo da organização. Esses líderes que chegam como exemplo. Para ser líder é preciso ser exemplo. Então eles precisam agir de forma ética, eles precisam ser inspiradores. A liderança transformadora é aquela que é exemplar e comprometida com a excelência, comprometida com a empresa como um todo, mas comprometida com todos os parceiros e colaboradores. É uma liderança que compreende cenários e tendências prováveis do ambiente e dos possíveis efeitos que eles possam causar nas pessoas. Tudo isso em torno dos valores, dos princípios, dos objetivos da organização. As potencialidades das culturas presentes precisa ser incorporada, preparando assim os líderes e as pessoas, interagindo com as partes interessadas. Nós temos então como tema os valores e princípios organizacionais, a governança, a cultura organizacional que precisa se adaptar, esse olhar para o futuro e pensar na sucessão. Quem é que vem depois? Não é só eu ficar nesse meio, não é eu simplesmente gerir, mas é pensar no que vem depois. É deixar o legado para que ele possa ser seguido. Não é de uma pessoa só, é de todo um grupo. E aí nós falamos de sustentabilidade.
esse desenvolvimento sustentável, que não é só pensar em si e na empresa como um todo, nem só nessa cadeia, mas é pensar no social, é pensar no meio ambiente, é pensar nos impactos que as decisões da empresa vão trazer para as gerações futuras, é pensar na sociedade, no meio ambiente, é de contribuir para a melhoria das condições de vida. Aí a gente traz os temas econômico e financeiro, mas atrelado ao ambiental e ao social. Chegamos então no sétimo princípio ou fundamento, que é a orientação por processo. E aí a gente entra a gestão do processo arraigada, enraizada, é o reconhecimento de que a organização é um conjunto de processos. É esse sistema que precisa ser entendido de ponta a ponta, considerado na definição das estrutura organizacional, de trabalho, de gestão. Os processos precisam ser gerenciados visando a busca da eficiência e da eficácia das atividades. É uma forma de agregar valor para a organização e as partes interessadas. E os temas desse sétimo princípio são as informações organizacionais que precisam ser claras, com boa comunicação, com boa interação, é a gestão dos processos e a gestão por competência das pessoas, é colocar a pessoa no local mais adequado, aquele da sua competência, aquele onde seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes são mais preciosas para aquele setor. E pensar no produto ou serviço em si. E aí nós chegamos no oitavo e último princípio apresentado pelo MEG, que é a geração de valor. Esse alcance dos resultados econômicos, juntamente com os resultados sociais e ambientais, juntamente ainda com os resultados dos processos. Esses processos que foram potencializados em níveis de excelência e que atendam a todas as necessidades e expectativas das partes interessadas, sejam fornecedores, parceiros, colaboradores e clientes, sociedade em geral. E aí o tema final dessa geração de valor são os resultados sustentáveis. E tudo isso é a definição da excelência, é um modelo de excelência da gestão, uma gestão sustentável que pensa nas pessoas, que pensa no meio ambiente, que pensa nas gerações que virão depois e pensa também no resultado econômico e financeiro da empresa, enxugando aquilo que não funciona, derrubando os velhos paradigmas e se preparando para a inovação. Espero que você tenha aproveitado essa nossa aula e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!